Olá, bem-vindos ao canal Física Zeitgeist e hoje eu vou resolver a prova paulista de Física de 2024, do primeiro bimestre. Então eu vou começar pelo primeiro ano, vou resolver todas as questões do primeiro ano e depois vou resolver as questões do segundo ano e do terceiro ano de Física. Então vamos lá. A primeira questão de Física é uma questão que tem o desenho aí de um carro e tal, e ele tem um texto. Então no texto ele dá dados, ele fala que um carro, né, ele é acelerado de 0 a 100 km por hora em 5 segundos. Então ele está falando de aceleração, porque ele está falando da variação da velocidade no tempo. Então ele está falando de aceleração. E aí a gente acha que vai ter que fazer conta, que vai ter que converter aqui, né? Igual em outros exercícios, a gente vai precisar converter de quilômetros por hora para metros por segundo. Geralmente, quando a gente vai resolver exercício de aceleração, a gente precisa fazer essa conversão, porque a unidade de medida de aceleração é em metro por segundo ao quadrado. Porém, nesse exercício, esse texto servia mais para dificultar, né? Mais para deixar o aluno confuso ali. No final, a pergunta era: considere o Sistema Internacional de Unidades, o SI. Qual das alternativas representa corretamente a unidade de aceleração? Então, ele quer saber no sistema internacional qual que é a unidade de medida de aceleração. Então, tudo que ele falou aí foi só para confundir, né? A pessoa poderia ter ido lá em quilômetros por hora por segundo, que tem aqui a alternativa, que é a alternativa B, né? Porém, não é essa. No sistema internacional, a unidade de medida de aceleração é o metro por segundo ao quadrado. Lembrando que quando a gente fala de aceleração, a gente está falando da variação da velocidade no tempo. E no sistema internacional, velocidade é medida em metro por segundo, ou seja, a quantidade de metros que determinado corpo percorre em um segundo. Então essa é a unidade de medida no sistema internacional de velocidade. Então é o metro por segundo. Quando a gente fala de aceleração, a gente está indo um passo além, a gente está falando da variação da velocidade no tempo. Ou seja, se velocidade é metro por segundo, quando você varia ela no tempo, você está dividindo mais uma vez pelo tempo, né? Então, a velocidade é o espaço dividido pelo tempo, a aceleração é a velocidade dividido pelo tempo, ou seja, é o espaço dividido pelo tempo novamente. Por isso que fica aquele segundo ao quadrado. Então, é metro por segundo ao quadrado, a alternativa correta aí, tá certo? E vamos para a segunda questão que é bem parecida, mas essa sim nós precisaremos aí converter as unidades de medida, precisaremos fazer cálculos, né? Então, nessa questão ele colocou aí uma placa de drive-thru que ele falou que está a 30 minutos de você, né, do carro que está passando por aquela placa, e ele deu também a quilometragem, que o drive-thru está lá no quilômetro 300. E aí vamos ver os dados então. Durante uma viagem de carro, o motorista avista uma placa indicando a propaganda. Aí essa propaganda que a gente vê aí no desenho. Sabendo que o motorista... Então aí vamos começar pelos dados aí. Então o S0, ou seja, a posição inicial, sabendo que o motorista se encontra no quilômetro 245. Então ele está lá no quilômetro 245 desta rodovia. Pode-se concluir que o anunciante prevê para os carros que trafegam nesse trecho uma velocidade média de... Então, ele deu a distância, ele deu o tempo e ele pediu a velocidade, uma velocidade média. Então, a distância que ele deu, se o cara estava em 245,
e foi até o 300, a gente calcula o ΔS, ou seja, o espaço percorrido, que é 300 km menos 245, né? Então, ele saiu do 245 e foi até o 300. Então, o espaço percorrido aí foi de 55 quilômetros, tá certo? Então, nós temos o ΔS. E o ΔT? Em quanto tempo ele fez isso? Ele fez isso em 30 minutos, e aí que tá a pegadinha, porque ele quer a velocidade em quilômetros por hora. Então nós temos que converter esses 30 minutos aí em horas. E aí fica fácil, porque 30 minutos é a metade de uma hora. Então a metade é meia hora. Então meia hora ou 0,5 horas, tá certo? E aí nós temos então como calcular a velocidade média, que basta dividir o espaço pelo tempo. Então o espaço a gente já calculou, 55 dividido por 0,5, e nós temos então a velocidade média de 110 quilômetros por hora, né? A gente dividindo 55 por meio dá 110. Lembrando que sempre que a gente divide pela metade, a gente duplica o valor aí. Então 55 dividido por meio, ele duplica, ele vai lá para 110, no caso aí, velocidade quilômetros por hora, tá certo? E logo em seguida vem outra questão, que é uma questão de aceleração. Então ele diz assim: um carro de Fórmula 1 demora em torno de, então a gente já tem o tempo aí, em torno de 25 segundos para partir do repouso e atingir uma velocidade de 360 km por hora. Então nós temos uma variação da velocidade. Ele saiu do zero, foi até 360 km por hora em 25 segundos. E aí ele pediu a aceleração. Lembrando que a aceleração é a variação da velocidade no tempo. Então nós temos que dividir aí de 0 até essa velocidade final por 25. Porém, essa velocidade ele deu em quilômetros por hora. E sempre que a gente for calcular a aceleração, a unidade de aceleração é metro por segundo ao quadrado, igual a aceleração da gravidade, né, que a gente está acostumado, que é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado aqui na Terra. Então essa é a unidade de medida de aceleração. Então sempre que a gente for calcular a aceleração, a gente tem que converter, né, no caso aí que ele deu em quilômetros por hora, a gente tem que converter a velocidade para metro por segundo. Então primeiro a gente vai converter para a gente saber, ele foi de 0 a quantos metros por segundo em 25 segundos. Então isso que a gente tem que descobrir. Então para converter de quilômetro por hora para metro por segundo, basta dividir por 3,6. E aí fica fácil, né? Porque 360 dividido por 3,6... eles já deram propositalmente um número fácil, que não precisaria de uma calculadora, é só a gente andar com a vírgula. Então pensa, 3,6 vezes 10 dá 36. 3,6 vezes 100 dá 360. E aí essa é a nossa resposta. Então, nossa resposta não, a resposta da nossa conversão, né? A velocidade final é 100 metros por segundo. E aí ele pediu aceleração. Então ele foi de 0 a 100 metros por segundo em 25 segundos. Então, para a gente calcular a aceleração, é só a gente calcular aí a variação da velocidade. Então, de 0 a 100 ele variou 100 em 25 segundos. E aí fica muito fácil, 100 dividido por 25, que dá exatamente 4 metros por segundo ao quadrado. O próximo exercício é um exercício aí do Enem 2018 e é um exercício mais conceitual de análise de gráfico. Então a gente vai ter que analisar o gráfico e saber qual trecho ali o movimento é acelerado, qual trecho o movimento é uniforme, ou seja, não tem aceleração, e qual tempo e em qual trecho ali do gráfico representa o freio, né? Então ele fala aí de uma locomotiva, de um metrô,
que ele passa por 3 tipos de movimento, esse metrô. Então, essa locomotiva, primeiro ele acelerou, então ele saiu do zero e acelerou. Depois ele manteve velocidade constante e depois ele desacelerou, ou seja, ele freou, né? Então ele aumentou a sua velocidade no primeiro momento, no segundo momento ele manteve a mesma velocidade e depois ele diminuiu a velocidade. Então no primeiro momento ele tem um movimento uniformemente variado, uma aceleração constante, depois um movimento uniforme com a velocidade constante e depois de novo um movimento uniformemente variado, porém com aceleração negativa, porque ele estava freando, tá certo? E aí a gente tem que identificar aqui qual dos gráficos que representa melhor este movimento, esses 3 trechos, né? Então o próprio gráfico ali divide em 3, e aí tem várias hipóteses ali. E aí lembrando o gráfico, né, o eixo vertical ele representa a posição, ou seja, o espaço percorrido pelo trem, e o eixo horizontal representa a passagem do tempo, e aí ali o tempo que está dividido em 3, né? Então vamos lá. Então o primeiro trecho, o movimento acelerado, ou seja, a posição dele está variando de forma acelerada, ele está aumentando a velocidade. Então se ele está aumentando a velocidade, o gráfico da posição vai ser uma parábola crescente, né? Porque ele pensa, se ele está aumentando a velocidade, o espaço está variando cada vez mais. Então ele cresce rapidamente, cresce exponencialmente. Então a gente tem que ter um gráfico assim, uma curva ascendente. Então a gente tem isso em vários gráficos aí. Agora a gente tem que analisar o segundo trecho. Então o segundo trecho, se a velocidade dele é constante, muitos alunos desatentos podem ir nesse gráfico aqui que tem uma linha reta, horizontal, né? Achando que a velocidade é constante, mas não. Se a velocidade é constante, a posição dele continua variando, né? Ele não está parado, ele estava em movimento com a velocidade constante. Se ele estava em movimento, o que quer dizer? Que a posição dele continua a aumentar, ou seja, ele continua andando, ele continua aumentando a sua posição, ele continua aumentando o seu espaço, indo para frente, né? Então não é uma reta horizontal. Na verdade, como a velocidade é constante, como a velocidade cresce de maneira constante, é uma linha reta, né? É uma linha reta, então ele cresce com o mesmo ângulo de inclinação, é o ângulo de inclinação que vai definir ali a velocidade dele, mas como a velocidade é constante, ele tem que crescer de maneira linear, de maneira uniforme, é um movimento uniforme, então ele cresce, ele varia ali distâncias iguais em períodos iguais, então é uma reta, tem que ser uma reta assim, né? Uma transversal ali, tá certo? Então a gente já pode descartar aí o primeiro gráfico, o segundo gráfico poderia ser, o terceiro gráfico também, o quarto não poderia, nem o quinto. Então tem 2 alternativas que poderiam ser ali até esse momento. Então a gente agora tem que analisar o terceiro momento, né? Que é quando ele está desacelerando, ou seja, quando ele está freando. E aí então, se quando ele acelera o movimento é uma parábola, uma exponencial subindo, quando ele freia é uma exponencial descendo. Pensa, a posição dele, ele está variando muito, aí ele começa a frear, ele começa a variar menos essa posição. Então uma exponencial descendente, e aí é a alternativa aqui, a alternativa C, tá certo? O próximo exercício da prova paulista de 2024 do primeiro ano, primeiro bimestre, que é o estudo da cinemática, movimento uniforme, movimento uniformemente variado. Ele está falando de um brinquedo ali, de parque de diversão, né? Estilo a Torre Eiffel lá do Hopi Hari. Antigamente tinha o Turbo Drop no Play Center, mas ele está falando de um aqui, a Big Tower, né? Uma das atrações de diversões de um parque brasileiro. Aí eu não sei se existe de verdade esse parque, deve existir. Mas enfim,
Então ele fala que esse brinquedo, então é aquele brinquedo que ele sobe, né? Aí ele fica parado lá em cima, ou seja, ele fica com uma velocidade igual a zero e depois ele despenca com a aceleração da gravidade. E aí, quanto ele despenca, né? Ele despenca por 80 metros. Então ele já nos deu aí o espaço, que é igual a 80 metros. E a aceleração da gravidade ele também deu, né? A aceleração da gravidade ele considerou 10 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração aproximada aqui na Terra. E aí ele perguntou qual que é a velocidade final. Então ele saiu do zero, despencou 80 metros, quando ele chegou, qual que é a velocidade final. E ele não deu tempo. Quando ele não dá tempo, a gente consegue descobrir através da equação de Torricelli. Então a equação de Torricelli, que é v ao quadrado, inclusive ele deu na prova a fórmula, né, para facilitar. Velocidade ao quadrado é igual a v0 ao quadrado, ou seja, velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a gravidade vezes o espaço. Então, nós temos tudo aí, ficou fácil, né? Então, velocidade ao quadrado é igual. Aí o V0, ele partiu do repouso, então V0 é zero, some essa parte aí, é zero. É igual, então, v ao quadrado é igual, então, 2 vezes a gravidade, que é 10, vezes o espaço, que é 80. E aí, 2 vezes 10 vezes 80, 2 vezes 10 dá 20, 20 vezes 8 dá 100, 160, como é 80 vai dar 1.600, então v ao quadrado é igual a 1.600. Porém, a gente quer descobrir a velocidade, não v ao quadrado. Então, a gente tem que tirar a raiz. Se v ao quadrado é 1.600, qual número elevado ao quadrado vai dar 1.600? Então, vai ser a raiz quadrada de 1.600. Então, a velocidade é igual à raiz quadrada de 1.600, que é exatamente 40 metros por segundo, né? Se a gente multiplicar 40 por 40 vai dar 1.600. Então a velocidade final é 40 metros por segundo, ou seja, ele parte do zero e ele cai quando ele chegou lá embaixo, no fim do brinquedo, ele estava com uma velocidade de 40 metros por segundo. Então é a alternativa B. O próximo exercício também é um exercício aí de velocidade média, de movimento uniforme. Ele dá um desenho mostrando, né, e ele fala também no enunciado que Marcos parte do quilômetro 120. Então ele partiu do S0 igual a 120 quilômetros e ele foi até o quilômetro 210, então o espaço final é 210 e aí nós temos o nosso ΔS, ou seja, o espaço percorrido, que é igual de 120 até 210, é só a gente fazer 210 menos 120, ou seja, ele andou 90 km, 90 quilômetros. E ele deu a velocidade constante de 90 quilômetros por hora. E aí ele perguntou em quanto tempo Marcos estará lá no quilômetro 210. Então é muito fácil, porque ele deu uma velocidade de 90 e o ΔS também é 90, então se ele anda 90 km por hora, quer dizer que ele anda 90 km em 1 hora. Então se a distância é 90, é 1 hora. Então ele demorou 1 hora para atingir lá, é a letra A. Se a gente quiser colocar na formulinha, é só a gente colocar V igual a ΔS, ΔT. Nós não temos o ΔT, nós temos o V, então vai ficar 90 é igual a 90 dividido por ΔT. E aí eu tenho que isolar o ΔT. Então basta eu passar o ΔT para o outro lado, ele está dividindo, eu passo multiplicando, e eu passo 90 para o outro lado também, ele está multiplicando, eu passo dividindo. Então vai ficar ΔT igual a 90 dividido por 90, que vai dar 1 hora. Então vamos para a próxima questão aí, que também é uma questão de movimento uniforme, e
de cinemática e é uma questão mais conceitual. Nessa questão tem 3 alternativas corretas e é uma diferença aí da prova, não é só uma alternativa, você tinha que acertar as 3 alternativas ali. Então vamos lá. De acordo com estudos da Abramet, digitar uma mensagem de texto enquanto se conduz um veículo a 72 km por hora, então ele deu a velocidade do veículo, 72 km por hora, equivale a dirigir com os olhos vendados um percurso de até 100 metros. Então ele deu um textinho aí falando que se você olhar, por exemplo, no celular ali, você está dirigindo a 72 km por hora, você olha no celular, é como se você estivesse dirigindo de olhos fechados por 100 metros, ou seja, pode acontecer um acidente e tudo mais. Então vamos analisar aí as alternativas para a gente ver quais são as 3 alternativas corretas. Então, a velocidade média do carro é 20 metros por segundo. Então, ele deu que a velocidade em quilômetros por hora é 72. E aí a gente tem que converter. Para converter, basta dividir por 3,6. E aí ele deu um número aí fácil de fazer a conta, né? Porque fica 72 km por hora, 72 dividido por 3,6. Aí se você fizer a continha, vai chegar ao resultado de 20 metros por segundo. É fácil de fazer essa conta, por quê? Porque 72 é o dobro de 36, né? Então, se fosse 36, seria 2. Como é 3,6, ou seja, 10 vezes menos, vai ser, de vez de ser 2, vai ser 20. Então 20 metros por segundo. Então dá para você chegar nesse resultado sem fazer conta, só pelo raciocínio aí, que 36 é a metade de 72, ou você pode fazer a conta também. Então vamos ver a próxima alternativa. O carro está viajando a uma velocidade de 120 metros por segundo. Falso, né? A gente acabou de ver que é 20 a velocidade. O tempo gasto pelo motorista para digitar o texto é de 5 segundos. Aí a gente tem que fazer continha. Ele falou que o cara vai digitar o texto é como se fosse ele estivesse de olhos fechados por 100 metros. Então o que ele nos deu? 100 metros, ele nos deu ΔS, o espaço, 100 metros. A velocidade a gente acabou de calcular, 20 metros por segundo. Ele deu, né? E a gente converteu 20 metros por segundo. E aí a gente tem que calcular o tempo. Então a gente faz V é igual a ΔS sobre ΔT. Então eu tenho V que é 20, tenho ΔS que é 10, que é 100, desculpa, e ele quer o ΔT, então eu tenho que isolar o tempo aí, que ele está embaixo da fração ali. Então como que eu faço para isolar? Eu passo ele para o outro lado da equação, ele está dividindo, eu passo multiplicando, e o 20 vai estar multiplicando, eu passo dividindo, então fica ΔT é igual a 100 dividido por 20, né? Aí é fácil. 100 dividido por 20, eu posso cortar o 0 em cima, 0 embaixo, fica 10 dividido por 2, que é igual a 5 segundos. Então, correto aí, né? Então, essa alternativa é verdadeira. Próxima. Se a velocidade média for menor que 72 km por hora, a distância percorrida será maior que 100 metros. Então, o que ele está falando? Isso aí é conceitual, pensa. 72 km por hora, ele falou que em 5 segundos o cara anda 100 metros, tá? Se ele tem uma velocidade menor, ele vai andar menos, concorda? Então, tá errada, né? A distância não vai ser maior, vai ser menor, que é a última alternativa, que aí sim é verdadeira. Se a velocidade média for maior, ele vai percorrer uma distância maior. Isso é óbvio, não precisa nem fazer conta aí. Então, a última também é verdadeira. E vamos lá para a penúltima questão de física
da prova paulista, primeiro bimestre aí do primeiro ano do ensino médio. É uma questão aí também de movimento uniforme, da formulinha lá do sorvete, né? S é igual a S0 mais VT. E ele quer analisar o gráfico. Então vamos lá. Ele deu a fórmula, deu o gráfico do espaço pelo tempo. E aí a gente tem que descobrir, né, o espaço inicial. Olhando o gráfico, então é só a gente ver. Ele partiu do 5, do menos 5. Então ele partiu do menos 5 e ele foi ali aumentando, chegou em 10 segundos, ele chegou no espaço 0 e aí começou a aumentar o espaço dele de forma constante, né? A velocidade constante. E aí só analisando o gráfico dá pra gente chegar na resposta, ó. Então o espaço inicial é negativo, menos 5, isso é óbvio. E a velocidade é positiva. Por que a velocidade é positiva? Porque o espaço está aumentando. Ó, foi de menos 5 até 0 e de 0 vai para 1, 2, 3, 4 metros, né? Então a velocidade está... quer dizer, o espaço está aumentando. Então a velocidade é positiva e constante, tá certo? Como é uma reta, a velocidade ela varia a distâncias iguais em tempos iguais, então ela é constante, então é a letra E ali, né? O espaço inicial é negativo e o gráfico representa o movimento uniforme progressivo. Progressivo é quando a velocidade é positiva, ou seja, ele está indo para frente ali na medição dos metros, dos quilômetros, tá certo? E vamos para a última questão do Enem 2021, né? E aí da prova paulista, primeiro bimestre do primeiro ano. Então, no seu estudo, que é uma questão conceitual, né? Então, no seu estudo sobre a queda dos corpos, Aristóteles afirmava que se abandonarmos corpos leves e pesados de uma mesma altura, então o Aristóteles falava que se eu derrubar essa caneta, que é mais pesada que esse papel, o mais pesado chega primeiro. Isso é o Aristóteles que falava. Essa ideia está apoiada em algo que é difícil de refutar: a observação direta da realidade e o senso comum. Então, realmente, se eu perguntar para 10 pessoas que não estudou física qual chega primeiro, as pessoas vão falar que esse chega primeiro do que o papel, tá certo? Essa é meio óbvio isso, apesar de não estar correto, a gente já vai ver isso. Após uma aula de física, 2 colegas estavam discutindo sobre a queda dos corpos e um tentava convencer o outro de que tinha razão. Então o colega A: o corpo mais pesado cai mais rápido, tá? Foi isso que ele falou. E o B: eu não acho. Peguei uma folha de papel esticado e deixei cair. Quando amassei, ela caiu mais rápido. E aí a gente tem que descobrir por que o papel, então o que ele falou? Ele falou assim: não, eu não acho. Eu peguei uma folha de papel esticada, deixei ela cair, ela demorou. Aí eu dobrei, fiz uma bolinha de papel, deixei ela cair, ela caiu mais rápido e a massa dela é igual. Ou seja, não é o peso dela que faz diferença, é o formato. E aí que a gente tem que ver qual que é a alternativa correta. O peso dos corpos, o que faz diferença então na velocidade, na aceleração com que os corpos caem? É o peso? Não, o peso é igual à folha amassada ou à folha reta ou à folha esticada, o peso não muda, então não foi isso que mudou. A resistência do ar, né? Será que é a resistência do ar? Na verdade essa é a alternativa correta. O que faz os corpos demorarem mais para cair no chão é a resistência no ar. Né? Aí o Galileu, lá em 1600, antes de 1600, já tinha descoberto isso, que a aceleração da gravidade é igual para todos os corpos. Inclusive, quando o homem foi na Lua pela primeira vez, ele pegou e ele fez o experimento do Galileu. Ele derrubou um martelo e uma pena, e como na Lua não há ar, os dois chegaram ao mesmo tempo no chão. Por quê? Porque a aceleração da gravidade não
varia. A aceleração da gravidade é igual para todos os corpos. Você pode derrubar um elefante e uma bolinha de gude. Os dois têm que chegar no solo ao mesmo tempo. O que varia é porque a gente tem o ar que vai interferir. Então, por exemplo, um paraquedas, ele tem uma aerodinâmica, então ele vai demorar mais para chegar no chão, igual a folha de papel aí do experimento, tá certo? Eu tenho vídeos aí explicando isso, fazendo esse cálculo. Se você quer se aprofundar um pouco mais, eu fiz todo o cálculo da aceleração da gravidade para os corpos, de acordo com o Galileu, de acordo com o Newton, e aí eu provei isso, né, através da matemática, e eu vou deixar o link aqui para quem quiser acessar, mas eu também vou resolver as outras questões da prova paulista do primeiro bimestre de 2024, do segundo e terceiro ano, tá certo? Então é isso, muito obrigado e até a próxima.